Excelente. Gente, então, uma boa noite, tá, para todos vocês. Como eu já havia dito antes, é um prazer imenso estar aqui. Já quero começar dizendo para vocês o seguinte, olha, não pensem que isso daqui é um monólogo somente eu falando o tempo inteiro, vocês aí ouvindo. Fiquem à vontade, tá, para mandar no chat, se quiser abrir o microfone, falar, olha, Karen, deixa eu fazer uma pergunta, alguma coisa, tá? Fica totalmente à vontade, que o nosso objetivo aqui é fazer dessa maneira mesmo, tá bom? De um jeito um pouco mais descontraído, um pouco mais fluido também, beleza? Então, vocês estão aí total liberdade, tá bom? Para a gente ir mediando essa conversa aqui que nós vamos ter. Então, para quem ainda talvez não me conhece tão bem, eu me chamo Karine, né? E eu tenho lá, administro o canal da Bioquímica no Instagram, porque Bioquímica é uma das áreas que eu gosto, assim, incrivelmente, né? É uma grande paixão da minha vida. O próximo slide aqui é até para falar quem eu sou, então eu já falo de uma vez quem eu sou, né? Eu sou graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, que é a UFSJ, por isso que eu até perguntei à Bruna ali se era a UFSJ, mas ela está na UFV, que é outro campus que nós temos Bioquímica também, né? Então, é o curso de Bioquímica mesmo, tem gente até que se confunde um pouquinho, é farmácia, não, é Bioquímica mesmo, né? A Ana Paula, que está aqui também, minha grande conhecida de anos aí também, ela também é Bioquímica, e eu fiz o mestrado em Bioquímica na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, também o programa de pós-graduação em Bioquímica, e especialmente lá na minha IC, na minha iniciação científica, na minha graduação, eu comecei a trabalhar com metabolismo e desenvolvi projetos estudando diabetes mellitus, especialmente o modelo diabetes mellitus tipo 2, né? A gente vai até discutir um pouquinho aqui também durante a nossa aula. E aí fui para o mestrado, e lá no mestrado não segui muito a área do diabetes mellitus, não, mas trabalhei com tecido adiposo, especialmente um tipo de tecido adiposo que é o marrom, trabalhei com dieta hiperproteica em animais também. Então, foi esse o panorama, mais ou menos, aí do meu mestrado, né? E aí comecei, né? Voltei para minha cidade, dou aulas aqui na minha cidade também, e concomitantemente estou aí nos cursos online também, mensalmente estou sempre movimentando alguma coisa aí no canal da Bioquímica, né? Então, vocês que já estão aqui, se você talvez ainda não segue lá o canal, entre lá, né? @canal da Bioquímica no Instagram ou então no Facebook, que estaremos lá juntos com conteúdo diário aí sobre bioquímica, tá certo? E aí, gente, um dos meus projetos eu tenho 2 mentorias, né? Assim a gente pode dizer. E aí uma delas se chama Bioquímica do Zero, da qual eu tive trabalhei com ela, né, até um mês passado, e agora estamos falando dessa que é especificamente de metabolismo. A primeira, eu trabalho mais com o pessoal, na minha primeira masterclass, eu trabalho mais a bioquímica estrutural, então, as macromoléculas. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho mais de metabolismo, que é o nosso foco aqui hoje, tá bom? Discutir sobre metabolismo, discutir sobre esse controle metabólico aí tão importante, tá bom? Então, é mais ou menos esse aí o nosso panorama do dia de hoje. E aí, gente, por que eu quero, né, e pensei de falar desse tema? Quando a gente estuda metabolismo, e aí quando eu dou aulas de metabolismo, quando, né, as pessoas vêm falar comigo sobre bioquímica no geral, é incrível como que a maior parte das pessoas que chegam até mim falam assim: tenho dificuldade em bioquímica e principalmente integração metabólica. Tenho dificuldade em bioquímica e principalmente integração metabólica. E é uma área vasta, obviamente, né, que nos permite ter assim uma abordagem diversa, ampla, fazer um curso de 6 meses para falar disso, não estou exagerando, né, porque é realmente bem amplo, mas eu acredito que, como tudo, qualquer área, especialmente em várias áreas da bioquímica,
Basta que a gente entenda por onde começar, entenda os processos básicos. Se você entende isso, está feito. Está feito porque depois você começa a caminhar, a dar passos, e aí, à medida que você vai dando esses passos, você consegue aprender, você consegue dominar, seja lá o que for. Então, nós vamos pensar em metabolismo aqui como algo que acontece e que é vital para a vida, certo? A definição de ser vivo é justamente essa, né? Ser vivo é aquele que nasce, cresce, se desenvolve, metaboliza, reproduz e morre. Então, a atividade metabólica de um indivíduo é fundamental para a sobrevivência e para a vida dele. Então, aí a gente já entende a complexidade disso que a gente está falando. E primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, a gente fala toda hora metabolismo, né? O que é metabolismo? Gente, metabolismo, então, é um conjunto de reações que envolvem síntese e degradação de macromoléculas. Então, os processos que acontecem, seja no nosso corpo, aqui eu vou falar mais da bioquímica humana, tá? Mas você pode pensar em qualquer animal, qualquer ser vivo, é dessa maneira. O conjunto de reações, então, que vão levar à síntese de uma determinada molécula e à degradação de molécula, é aquilo que eu chamo de metabolismo. Então, dentro do metabolismo, eu tenho as vias que eu chamo de anabólicas. O que são as vias anabólicas? São as vias de síntese de alguma coisa. Então, síntese de carboidratos, síntese de lipídios, síntese de proteínas. Enquanto que as vias catabólicas, olha o nome, catabólica, de quebrar, de clivar, são aquelas que levam à degradação das macromoléculas. Então, olha o que eu estou pensando aqui. O meu corpo está orquestrado para, em determinados momentos, sintetizar, ao passo que ele degrada outras. E ele começa depois, quando necessitar, sintetizar e degradar. Isto, gente, pensa, nós temos milhares, milhões de células no nosso corpo. Está acontecendo dentro das nossas células o tempo inteiro. Então, quando a gente estuda metabolismo, o principal ponto que a gente tem que estudar é este daqui, olha. Por que controlar o metabolismo? Pensem comigo, eu tenho essa infinidade de reações acontecendo. Eu tenho que controlar, porque se eu não controlar, eu vou começar a sintetizar e degradar a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, vamos supor, eu faço lipídio, gordura, aí eu vou lá e degrado. Faço gordura, vou e degrado. Isso vira um ciclo fútil, eu estou simplesmente desperdiçando energia, gastando energia. Vocês concordam comigo? Então, eu preciso, de alguma maneira, regular, controlar o metabolismo, senão não vai dar certo. Então, quais são as maneiras de se controlar o metabolismo? É por aí que a gente tem que começar a estudar metabolismo. Óbvio que, pensando que a gente já entende um pouquinho do que é estrutura de carboidrato, estrutura de lipídio, estrutura de proteína, o que são essas macromoléculas, as funções dela para o nosso corpo, certo? Então, eu tenho que controlar as vias que levam à síntese e degradação dessas macromoléculas que eu estou me referindo. Quais as formas, então, que o organismo encontra de controlar estas moléculas? Uma das melhores formas, uma das formas mais elegantes que se tem de controlar o metabolismo é por meio do controle sobre as enzimas. Primeiro, vamos pensar aqui. Qual que é a necessidade de ter enzima, gente? A gente nem precisa pensar no conceito químico em si da enzima, mas pensar na enzima em si. Olha, a enzima, a melhor definição para ela é um catalisador biológico. Ela pega uma reação que demoraria muitas e muitas horas para acontecer e faz com que essa reação aconteça rapidinho. Fora do meio biológico, a gente tem catalisador. Por exemplo, tinta. As tintas de hoje em dia, vai pintar uma parede, você percebe que não demora tanto tempo para secar mais quando demorava antigamente. Então, hoje tem catalisadores, algumas moléculas ali, que permitem que aquela tinta seque rapidinho na sua parede. Isso é um catalisador. O catalisador do nosso corpo são as enzimas.
Então, elas fazem as reações do nosso corpo se acelerarem. Só que aí, a atividade dessas enzimas, que eu chamo de atividade catalítica, é regulada. Essa é a melhor forma de controlar o metabolismo. Regular a atividade catalítica das enzimas. E aí, estas enzimas, então, por haver esse processo de cooperação, né, entre as unidades delas, tem formas que nós encontramos de agir sobre essas enzimas. Vou citar algumas aqui para vocês. Efetores alostéricos, vou dizer já já o que é. Modificações covalentes e zimogênios. 3 formas bastante interessantes de controlarmos a atividade das nossas enzimas. Vamos a elas, então. O que são esses tais efetores alostéricos? Ou você pode entender também como moduladores alostéricos, tá? Tanto faz, sinônimo. Vamos lá, gente. Conceito primeiro de enzima. Enzima, 99% das enzimas são proteínas, ou seja, não são todas, mas a maior parte delas são proteínas. Proteínas dependem de estrutura para funcionar. Então, vamos supor, se a minha proteína tem que ter este formato de um C, é só assim que ela vai funcionar. Se por algum motivo ela estiver assim, ela não vai funcionar. Claro e simples assim. Se a maior parte das nossas enzimas são proteínas, isso se aplica a elas. Vamos supor que determinada enzima, então, para ter atividade, se encontra assim. Se ela estiver assim, ela está inativa, certo? A modulação alostérica, então, passa do princípio que moléculas se ligam na estrutura da minha enzima, alteram aquilo que eu chamo de conformação da minha enzima. Pensem no estado tridimensional da nossa enzima, sabe? Da forma como ela está organizada no espaço. Isto é mudança conformacional, então. Quando essa molécula se liga, essa molécula que eu chamo de modulador alostérico, ela se liga na minha enzima e faz com que a minha enzima mude de conformação. Ela faz a minha enzima mudar para a forma ativa ou para a forma inativa. Se eu estiver me referindo a um modulador positivo, quando esta molécula se liga na minha enzima, o que acontece? A enzima fica mais ativa. Olha aqui o que aconteceu. A subunidade, a região dela que é responsável por fazer a reação química, estava assim. Agora ela mudou. Mudou para ficar exatamente do jeito que o substrato tem que vir e se ligar e a reação química acontecer, certo? O modulador negativo, ele faz o contrário. Não está exemplificado aqui na nossa imagem, mas o modulador negativo, ele tira a nossa enzima desta forma ativa e passa para a forma menos ativa. O que acontece quando eu faço essa modificação aqui, gente? Aquela reação química que essa enzima era responsável por agir sobre, vai ter a sua velocidade modificada. Aí ela vai ou ficar mais rápida ou ficar mais lenta, porque eu mexi na enzima. Então, isso é uma forma elegante, rápida. Principalmente, guardem esse termo. Modulação alostérica, então, é uma forma de agir rapidamente sobre as enzimas. Eu preciso regular algo para daqui a 5 minutos. É isso daqui que vai acontecer, com certeza, um dos processos, tá? Ok. Outro ponto importante é aquilo que a gente chama de modificação covalente. O que é isso, então? Quando eu adiciono grupos químicos à minha enzima. Estou dando exemplos aqui, olha, de grupos. A gente não vai entrar em detalhes desses grupos, mas aqui estão alguns exemplos deles. Certamente, o mais importante, então, é aquilo que a gente chama de fosforilação. A fosforilação, gente, é a grande cereja do bolo aqui do metabolismo. Enquanto antes eu citei modificação alostérica, que é uma molécula se ligar na minha enzima e mexer na estrutura dela, aqui eu estou me referindo diretamente a um grupinho químico específico que se liga naquela molécula, naquela minha enzima e muda a enzima. Então, fosforilação, gente, é a adição de grupos fosfato à minha enzima. Aí, quando eu adiciono esse grupo fosfato, acontece o mesmo que o modulador alostérico positivo ou negativo faz.
altera a conformação da minha enzima. Então, o nome das enzimas que adicionam grupamentos fosfato são as quinases. Então, olha só que legal. Quando você vai lá estudar metabolismo de carboidratos, o professor vai falar para você assim: a via glicolítica é uma das vias principais de oxidação de carboidratos, certo? A primeira enzima da via glicolítica é a hexoquinase. Opa, hexoquinase, ela é uma quinase, ela adiciona grupo fosfato em alguém. Esse alguém, no caso, é a glicose. Então, a glicose recebe um grupamento fosfato da nossa, promovido, né, a adição por essa hexoquinase. Não é dela o fosfato, é de alguém, nesse caso do ATP, mas aqui a gente vai falar disso melhor depois. Mas ela pega o fosfato de alguém e coloca na nossa enzima, certo? E aí, os resíduos de aminoácidos da nossa enzima, enzimas proteicas, claro, que podem ser fosforilados, serina, treonina e tirosina, tá bom? Então, esse tipo de modificação, gente, vou falar para vocês que é assim, é vital, vital. Quando você vai lá estudar bioquímica básica, estudar fisiologia, o professor vai falar para você assim, olha, tal hormônio, sei lá, insulina, promove aumento da síntese de proteínas. É porque a insulina está promovendo certamente dentro das células fosforilações e defosforilações, retiradas de fosfato. Beleza? A insulina está sinalizando isso dentro da célula. Porque esse tipo de modificação acontece demais. E quem faz o movimento contrário das quinases? As fosfatases. Então, qualquer enzima que recebe o nome de fosfatase é aquela que tira fosfato de alguém. Clássica enzima da via gliconeogênica. Glicose 6, fosfatase. Então, uma enzima que tira fosfato de quem? Da glicose que tem um fosfato posicionado na sua posição 6. Então, os nomes não são mistérios demais. Os nomes têm a ver com a função da enzima e com exatamente, talvez, qual molécula ela está agindo sobre. Ok, gente? Estamos indo tranquilo até aqui? Agora, uma outra modificação que nós temos são são os imogênios, né? Esse aqui eu vou citar mais rapidinho, porque não é mais muito o nosso foco aqui na nossa aula de hoje, mas vale a pena vocês saberem. Os imogênios, então, é uma forma de sintetizar uma molécula já inativa. Então, a molécula já é sintetizada com alguém ligado a ela. Aí, esse alguém que eu estou me referindo ligado à minha enzima, inativa a minha enzima, faz a atividade dela cair, diminuir, parar. Ela não consegue agir, porque ela não consegue ter forma. Quando vai lá e tira esse grupo químico ligado da minha enzima, ela passa a ter o quê? Forma, a forma adequada dela. E aí ela consegue ter atividade. Um grande exemplo é esta enzima aqui, olha, tripsinogênio virando tripsina, pepsinogênio que vira pepsina, quimiotripsinogênio que vira quimotripsina. Então, várias enzimas são dessa forma. Não só enzimas, até hormônios. A insulina é um exemplo. A insulina é sintetizada na forma de um zimogênio inativo. Só quando precisa que ela é clivada e vai ter a sua atividade, tá? E falei de formas de regulação, gente, a curto prazo. Formas de regulação que é rápido, fácil, mas que dura pouco tempo. Agora, eu preciso também ter formas de regular que durem por longo prazo, mas que são demoradas para começar. E isso é regular a expressão gênica. Então, eu mexo na quantidade de enzimas. Percebam a diferença. As modificações químicas que eu citei antes tendem a alterar, gente, a atividade da minha enzima. Ativa menos ativa. A regulação da expressão gênica, por sua vez, tende a regular a quantidade de unidades de enzima presente, porque literalmente está mexendo na síntese da minha enzima. Então, vou fazer mais enzima, vou fazer menos enzima. Vou dar exemplo para vocês. Disse que eu trabalhava com dieta hiperproteica, né, nos meus animais. E aí, se eu dosasse
a quantidade de uma proteína, uma enzima específica nesses animais, uma enzima da via que oxida a glicose, que é a GAPDH, que a gente chama ela, né? Olha o que acontece, que legal. O animal que se alimentava com a dieta normal, ele tinha uma quantidade X de GAPDH. O animal que se alimentava com dieta hiperproteica, ele tinha a metade da quantidade de GAPDH que o meu animal normal tinha. Ou seja, ele não precisa ter muito GAPDH simplesmente porque ele não tem tanta glicose assim disponível como um animal que se alimenta normalmente com carboidratos, normalmente tinha, certo? Regulação da expressão gênica. Então, há uma ação intracelular aqui, por exemplo, um hormônio se liga, promove uma ação intracelular que faz com que determinados fatores de transcrição ajam sobre o DNA, que promove, então, o aumento das taxas de transcrição, consequentemente, tradução da nossa proteína-alvo, isto é, das nossas enzimas que aqui estamos nos referindo, tá bom? Então, isso é um mecanismo bastante interessante e importante também. Estou falando de hormônio, mas os hormônios, gente, de maneira geral, podem ser, então, classificados de duas maneiras. Os hormônios são essas moléculas que vão trazer uma mensagem a longa distância, vão agir a longas distâncias, principalmente, né? E esta ação a longa distância vai carregar uma mensagem para dentro da célula. Só que vamos lembrar de um conceito de bioquímica estrutural básica. As membranas das nossas células são feitas de fosfolipídios, ou seja, generalizando uma palavra mais popular, gordura, certo? De um jeito mais popular falando, mas o termo correto, fosfolipídios. Isso quer dizer que aquelas moléculas que são mais polares, ou seja, que são mais parecidas com a água, por exemplo, com a estrutura da água, que são hidrofílicas, elas não conseguem atravessar. É a mesma coisa você pegar água e óleo, né? Não vai misturar. Esses hormônios, então, que têm esta característica mais polar, eles precisam de receptores de membrana. Aí, a insulina é um exemplo. A insulina, o glucagon, são hormônios que vão se ligar em receptores de membrana, vão promover uma cascata de sinalização dentro das nossas células, que vai culminar, então, com a ativação e inativação de enzimas. Por que processo? Fosforilação, por exemplo, aumento da produção de moduladores alostéricos, certo? É isso, basicamente. Enquanto que os hormônios esteroidais, por sua vez, eles têm natureza lipídica, eles são mais hidrofóbicos. Eles conseguem atravessar as membranas das nossas células, agir em receptores dentro das células e agir diretamente sobre o DNA, por exemplo, promovendo aumento das taxas de transcrição. Quaisquer hormônios, por exemplo, derivados do colesterol, são hormônios que tendem a agir dessa maneira, tá? Então, nós temos essas duas classes hormonais no nosso corpo, basicamente generalizando que a gente tem esses mecanismos de ação aqui acontecendo, tá bom? Mas aí, ok, falei desses processos todos, formas de controlar o metabolismo, estamos caminhando. Mas o que vai definir esses processos, né? O que vai definir essa ação hormonal? Tal hormônio agindo, tal hormônio não agindo. O que vai definir estas etapas? O estado metabólico do indivíduo. Ou seja, se esse indivíduo está jejuado ou se esse indivíduo está no estado alimentado. Isto daqui é o que promove o grande controle do metabolismo. Então, a gente entendeu os mecanismos de controle. Quem vai regular os mecanismos de controle é o estado metabólico. Jejum ou estado alimentado. E aí, esse panorama aqui faz com que a forma com que o nosso organismo se comporte mude, né? Melhor dizendo. No caso do jejum,
É óbvio, gente, aqui nós temos vários outros hormônios, tá? Eu quero citar aqui alguns, aqueles assim, protagonistas na história. Pensando em jejum, a gente pensa glucagon, adrenalina. Pensando em estado alimentado, a gente pensa insulina, tá? Então a gente tem essas condições principalmente aqui, esses panoramas e esta ação metabólica é o que vai governar tudo. E a gente vai começar a falar agora mais dentro desses caminhos aqui. Tá tudo certo, gente? Estamos caminhando bem aí, tá? Ainda é uma parte mais introdutória, né? Mas esse é o nosso objetivo, tentar ali alinhar todo mundo no mesmo caminho, tá? Veja só. Vamos ver aqui. Beleza. Pensando agora, quais as principais características do nosso estado alimentado, gente? Principais características, então, que predominam no estado alimentado. Vamos pensar nessas características agora. Eu tenho principalmente, gente, veja só, elevada razão insulina-glucagon. Isso aqui é crucial. Isso é crucial. Saber essa informação. Elevada razão insulina-glucagon. O que significa isso? Eu tenho muito mais insulina comparada à quantidade de glucagon. Então, se o indivíduo está alimentado, acabou de almoçar, por exemplo, eu tenho muito mais insulina do que glucagon liberados. Por quê? Porque o pâncreas, as células, um tipo celular do pâncreas, que são as células beta-pancreáticas, estão secretando insulina em grande quantidade, tá? Esta secreção de insulina também é acompanhada por um aumento transitório no plasma circulante, então, de substratos energéticos, glicose, aminoácidos, triacilglicerol, beleza? Aqui eu já nem comecei a falar de digestão, né? Não é o nosso foco, a gente já está na etapa posterior da digestão, depois que tudo isso aqui já foi absorvido, digerido, absorvido, está ali para ser metabolizado agora. Então, esses substratos já estão aqui disponíveis na corrente sanguínea. Isto caracteriza um período anabólico. Lembra que eu comecei falando o seguinte: metabolismo é um conjunto de reações que envolvem síntese e degradação, ou seja, anabolismo e catabolismo. Então, o estado alimentado é o período em que a gente está tendo muita síntese de macromoléculas, síntese de carboidratos, síntese de lipídios, síntese de proteínas, né? É aquilo que o pessoal das academias fala de ganho de massa muscular acontecendo, né? Para quem treina, tal. É fato que é isso, tá? Só que o que é importante a gente chamar a atenção aqui, que é algo que eu acho muito importante e interessante. Gente, não chamemos a insulina somente de um hormônio anabólico. Não faça isso com ela. Porque ela não é só alguém que promove síntese. A insulina é um hormônio de manutenção das reservas energéticas. Isso é muito mais do que ser somente anabólica. Sabe por quê? Um hormônio que é responsável por manter as reservas energéticas é um hormônio que promove síntese, mas é um hormônio que também inibe a degradação. O que significa isso? Olha só, quando eu tenho estado alimentado, a minha insulina mais elevada, isso significa que eu começo a sintetizar glicogênio no fígado. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Começo a sintetizar gordura para ficar lá estocadinha no meu tecido adiposo. Começo a fazer proteínas para entrar, por exemplo, no músculo esquelético e onde mais nós estejamos precisando naquele momento. Começamos a fazer síntese de DNA, RNA em maior proporção, certo? As riboses, tudo mais. Além disso, eu começo a inibir as vias que quebram os meus próprios lipídios, eu inibo as vias que quebram proteínas do meu músculo, eu inibo vias que clivam reservas de carboidratos que estão lá no fígado, por exemplo, tá? Então, a insulina faz tudo isso junto. E esta é a estrutura dela, né? Bioquímico, gente, sem estrutura
das coisas não é bioquímico, tá? Então, essa é a nossa estrutura primária da nossa insulina, porque ela é um peptídeo, certo? Então, tem estrutura primária, secundária, terciária. Mas essa é a estrutura primária dela. Nós temos a sequência de aminoácidos aqui. E lembra que eu falei que a insulina é sintetizada numa forma inativa? Esse peptídeo, essa região aqui, olha, mostrada, chamada de peptídeo de conexão, é a parte que inativa a insulina. Para ela ter atividade, ela tem que ser clivada, então, vai tirar esse peptídeo de conexão, e aí vai ficar só essa chamada cadeia A e essa chamada cadeia B aqui, que é a insulina ativa, tá bom? Então, esse peptídeo de conexão é retirado. Estando, portanto, na sua forma ativa, eu falei disso tudo que a insulina pode fazer. A pergunta é, como ela vai fazer isso? Mostro vocês agora. Via de sinalização. É o outro ponto importante para se estudar metabolismo. Hormônios, gente, peptídicos, eu disse para vocês, eles precisam de receptores de membrana para agir. Sem receptor de membrana, ele praticamente não vai ter atividade, porque ele não vai conseguir atravessar a célula. A insulina é um exemplo. A insulina age sobre uma classe de receptores muito específica, que são os chamados receptores tirosina quinase. Ele está desenhado assim, não é por acaso, porque a estrutura dele se assemelha a isso daqui que vocês estão vendo mesmo. Ele parece com isso daqui. Quando a insulina liga nesse receptor dela aqui, gente, que está onipresente nas nossas células, o que acontece? Esse receptor tem uma habilidade de se autofosforilar. Ele fosforila a si próprio, ele adiciona grupo fosfato em si próprio. Tirosina quinase. Quinase adiciona fosfato. Em quem? Em resíduos de aminoácido tirosina. Então, olha aqui, a insulina se liga nos seus receptores, promove a autofosforilação. Isso faz com que uma família de proteínas chamadas de substrato do receptor de insulina se liguem, reconheçam essa fosforilação aqui, certo? Estas fosforilações aqui do receptor fazem com que, então, esse substrato do receptor de insulina também seja fosforilado. E aí, olha o sinal passando, olha que legal. É uma via de sinalização, o sinal está caminhando. Esse substrato receptor de insulina, quando fosforilado, ativa uma classe de quinases, olha só, quinases intracelulares muito importantes, chamadas de PI3 quinase. Essas PI3 quinases vão fosforilar alguém, não é? Elas são quinases. Elas vão fosforilar quem? Um lipídio de membrana chamado fosfatidil inositol, tá? 2-fosfato. Então, PIP2, que a gente chama popularmente para ficar fácil. PIP2. A PI3 quinase, então, quando ela fosforila PIP2, ela faz com que PIP2 se transforme em PIP3, fosfatidil inositol 3-fosfato. Ganhou um fosfato, deu um fosfato. Pedro, se eu posso falar o mecanismo pelo qual fosforila o resíduo de serina. Aí é outra história, eu já peguei o raciocínio. O processo normal, saudável, se assim a gente pode dizer, para a insulina é esse daqui que nós estamos falando, tá? Mas depois a gente entra em outros caminhos. Mas não esqueci, não. O que acontece aqui, gente? Fosforilou, então, esse lipídio de membrana virou PIP3. PIP3 ativa uma classe de proteínas chamada PDK1. Essa PDK1, sabe o que ele é? Quinase também. Esses casinhos são sempre de quinase, tá? Então, PDK quinase. Essa quinase, gente, age sobre uma das proteínas mais importantes intracelulares que estão envolvidas numa gama de processos, que é essa tal de AKT que vocês estão vendo aqui. PDK1, então, quando fosforila a AKT, que é também, você pode ver com o nome de PKB, tá bom? O que a AKT faz? Agora a AKT faz muita coisa dentro da célula. Vamos passo por passo. Translocação de vesículas GLUT4. O que é isso? GLUT é o transportador de glicose. E aí, no caso, 4, porque é o tipo 4
Então, vários tipos de glúten. Qual que é a relevância? Para que isso é importante? Isso é fundamental. Por quê? Glicose, especialmente em tecidos como tecido muscular e tecido adiposo, que os dois compõem a maior parte da nossa estrutura, da nossa massa corporal, é basicamente gordura e músculo, certo? A glicose não entra livremente em quantidades apreciáveis. A glicose não atravessa as nossas células, gente, assim, tá? Tão livremente, ela não consegue. Isso significa que tem que ter alguém que se ligue lá na membrana das células e permita que a glicose entre nas células. A glicose vai ter utilidade dentro das células, tanto que a gente chama de utilização da glicose, esse momento que ela entra nas células, tá bom? É só dentro das células que ela tem atividade, né? Nesse sentido que nós estamos falando aqui, para promover as outras reações todas que nós vamos discutir. Então, a insulina é chamada de hormônio hipoglicemiante. Por quê? O sinal advindo da insulina ativa a KT, que promove, então, a saída desses receptores GLUT que estão dentro no citoplasma das células, para eles se ligarem nas membranas das células e fazer o quê? Permitir o influxo de glicose, a entrada de glicose nas células. Por aqui eu já quero chamar a atenção para uma coisa. O indivíduo diabético, que ou tipo 1, que não tem insulina, ou o tipo 2, que está resistente à ação da insulina, a insulina tem dificuldade de ter efeito, ele não vai ter essa translocação de glúten para as membranas das células acontecendo de maneira eficiente, certo? Com isso, a glicose, ao invés de entrar nas células, ela começa a ficar o quê? Acumulada na corrente sanguínea. Por isso que o indivíduo fica com a glicose alta, com a glicemia elevada, que a gente fala, né? Glicose alta no sangue, porque ela está com dificuldade de entrar nas células, visto que a insulina não está conseguindo executar este caminho aqui e, consequentemente, promover essa translocação de vesículas GLUT4. Tá? Então, aqui está um dos problemas do indivíduo diabético também. O que mais? A KT, gente, age sobre mTOR. mTOR é um complexo intracelular vital para a síntese de proteínas. Síntese proteica passa por mTOR, tá bom? Então, mTOR é fundamental nesse caminho e ele é ativado por AKT, que depende do sinal da insulina aqui. O que mais? A ação sobre o metabolismo do glicogênio. Ao inibir esta enzima aqui, principalmente a AKT agir sobre ela, que é a GSK3, ao agir sobre ela, a síntese de glicogênio fica estimulada, ou seja, aquela reserva de carboidratos que está presente, por exemplo, no nosso fígado, no nosso músculo, fica ativo e podendo acontecer. O que mais? Regulação de expressão gênica acontecendo. Regulação de via glicolítica. Gente, olha a complexidade, então, de respostas que estão acontecendo aqui dentro das nossas células a partir do sinal da insulina, tá? Vamos olhar agora para o tecido adiposo, então. Sinal da insulina lá no tecido adiposo, o que está acontecendo? Já houve a translocação de GLUT4. Então, já estou partindo do pressuposto que tudo isso daqui que eu mostrei aconteceu. Os glúteos saíram de dentro do citoplasma e foram para as membranas da célula. Nas membranas da célula, então, o GLUT4 está aqui, permite a glicose saia do sangue e venha para dentro da célula. Dentro das nossas células, então, a glicose vai ser fosforilada, vai passar pelo seu caminho da via glicolítica. Então, primeiro, ali a gente tem hexoquinase fazendo a glicose virar glicose 6-fosfato. Etapas acontecem até que a gente forma as trioses fosfato. O que é isso? Gliceraldeído 3-fosfato de hidroxacetona fosfato. Simplesmente pegou a glicose e dividiu. A gente tem agora, ao invés de uma molécula de 6 carbonos, nós temos 2 moléculas de 3 carbonos, cada uma delas, tá? As trioses agora fosfato, elas vão se converter
a piruvato, beleza? Isto daqui, de maneira resumida, é a via glicolítica. Glicose virando piruvato. 10 etapas para fazer a glicose virar piruvato. Este piruvato agora, nas mitocôndrias, tá? Que isso tudo que aconteceu no citoplasma. Nas mitocôndrias, o piruvato, então, é convertido a acetil-CoA. Acetil-CoA, então, entra no tal do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo do ácido cítrico, como preferirem chamar. Para fazer o quê? Vai produzir ATP, que é a moeda energética da célula. A gente se alimenta para produzir ATP, gente. Resumindo, é assim. ATP, então, pensem no que ainda não tem talvez essa noção, pensem no ATP como o combustível das nossas células, como o combustível que o músculo precisa para contrair, que o cérebro precisa para funcionar, que o coração tem que bater, tá? ATP. Só que aí, tudo é regulado. Tudo é regulado. Se eu começar a ter ATP demais, olha só, me alimentei, né? Se eu começar a ter ATP demais, o organismo, então, as células enviam um sinal. Que sinal é? Ou não preciso mais ATP, já está suficiente. Então, a célula vai jogar energia. Foi se tiver mais glicose, se tivesse alimentado mais do que seu corpo precisa naquele momento. Se tiver mais glicose, vai jogar fora? Jamais. O que vai acontecer, então? Haverá uma regulação no ciclo de Krebs, de forma que um dos intermediários do Krebs vai começar a acumular. Esse é o citrato. O citrato, então, quando acumula, ele sai da mitocôndria e vai para o citoplasma. No citoplasma, o citrato passa pela ação de uma enzima chamada citrato liase. Liase é qualquer enzima que cliva, que separa uma molécula maior em unidades menores. Então, citrato liase cliva o citrato em acetil-CoA e oxalacetato, mas aqui é outra história. O que vai acontecer com esse acetil-CoA agora? Ele não volta por Krebs. Gente, olha que lindo é isso daqui. Ele é um substrato iniciador do Krebs, mas devido à regulação que está acontecendo pela inibição alostérica que está acontecendo aqui, nesse contexto, acetil-CoA, ao invés de entrar no Krebs, ele vira substrato da acetil-CoA carboxilase, ACC, que transforma acetil-CoA em malonil-CoA. Malonil-CoA, meus amigos, é o iniciador da síntese de lipídios, que nós chamamos ácidos graxos, lipídios de armazenamento de energia, que vão ser clivados quando o nosso corpo precisar. Então, malonil-CoA vira ácido graxo. Esse ácido graxo vai se unir a esta cabecinha aqui, que a gente chama de glicerol 3-fosfato, 3 ácidos graxos no glicerol, forma aquilo que a gente chama de triacilglicerol, a gotícula de gordura se formando no nosso tecido adiposo. É daqui que vem a história verdadeira, de que, à medida que nós nos alimentamos, além das nossas necessidades, o nosso corpo não vai jogar a energia fora, o nosso corpo vai armazenar a energia, e este é um principal mecanismo que vai levar a esse armazenamento de energia. Tá bom, gente? Assim que esses processos acontecem, né? De maneira detalhada, dá para a gente olhar aqui e se deslumbrar nesse slide aqui por 1 hora, mas aqui a gente não pode passar tanto assim, né? Mas aí eu entro até um pouquinho já no que já me perguntaram aí antes. Olha só, tô falando de tecido adiposo branco, né? É só para estocar gordura e não faz nada. Então, o indivíduo, por exemplo, se ele vai ficando obeso, cada vez mais ganhando peso por gordura, tá? O que esse tecido adiposo está fazendo lá nele? Está ficando inerte? Essa gordura está parada? A resposta é não. O tecido adiposo branco, gente, ele tem função endócrina. O que significa isso? Ele libera hormônios. Olha isso. O tecido adiposo branco é um órgão endócrino. Quais? São vários hormônios que ele libera, mas ele pode liberar alguns especiais. Leptina. Tecido adiposo branco libera leptina, que é o hormônio responsável por regular a
o apetite e o gasto de energia. Ué, mas isso é bom, né? Eu começo a engordar, meu corpo começa a liberar leptina para que eu diminua a ingesta alimentar. Só que há um problema muito sério quando o indivíduo já está principalmente mais obeso. Ele está resistente à ação da leptina. Ele tem altas concentrações de leptina sendo liberadas, mas essa leptina não consegue exercer o seu efeito, a sua atividade, porque o indivíduo começa a ficar resistente à ação dela. Então, primeira complicação aí. Segundo, hormônio liberado, resistina. O nome não é à toa. É um hormônio ligado ao desenvolvimento de resistência à insulina, tá? Então, sabe aquela insulina que eu mostrei a vocês que tem que se ligar lá no receptor e promover sua cascata de sinalização? Indivíduo obeso, cada vez mais tecido adiposo branco ali, ele começa a cada vez mais liberar resistina. Consequentemente, essa resistina atrapalha a sinalização da insulina com o receptor, menos glicose entra nas células, mais fica estocada na corrente sanguínea e uma nova patologia pode começar a aparecer, que é o diabetes mellitus, tá? TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória, tá? Assim como, vou pular de aponectina, depois eu volto nela. Assim como a interleucina 6. Então, TNF-alfa e interleucina 6 são pró-inflamatórias. Isso significa que um indivíduo obeso é também um indivíduo inflamado. E inflamação atrapalha a sinalização de insulina também, atrapalha todo, se eu estou atrapalhando insulina, eu atrapalho todo o metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas no nosso organismo. E o tecido adiposo branco, gente, libera também a adiponectina, que tem função protetora contra diabetes mellitus, doenças cardiovasculares. Ele é bacana nessa história aqui. Só que resistina, leptina, TNF-alfa, interleucina 6 são liberados de maneira proporcional à quantidade de tecido adiposo branco. Ou seja, quanto mais tecido adiposo, mais eu libero esses outros. Só que a adiponectina é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais tecido adiposo branco, menos adiponectina. Quanto mais magro o indivíduo é, mais ele libera adiponectina, mais ele libera esse hormônio protetor. Então, aqui a gente vê que o crescimento do tecido adiposo branco é problemático para a gente. Olhando de uma maneira um pouquinho mais interna, vamos ver o que acontece aqui. A hipertrofia dos adipócitos, que é justamente muita gordura, né? Muito TAG, triacilglicerol ali, formando as gotículas de gordura e fazendo elas crescerem cada vez mais, tecido adiposo aumentando, isso gera infiltração de macrófagos, estado inflamatório sendo gerado, né? E aí, olha o panorama que acontece. Redução de adiponectina, aumento de leptina, resistina, interleucina 6, TNF-alfa e ácidos graxos livres. Este panorama faz o quê, gente? Vamos pensar em fígado e músculo esquelético. Vamos pensar simplesmente no órgão central do metabolismo e no principal responsável que compõe a nossa massa corporal, principalmente, que é o músculo. O que vai acontecer no fígado? Esse panorama aqui, olha, vai gerar aumento de glicogenólise. O que é isso, Karine? Quebra do glicogênio. Isso significa que se eu quebro o glicogênio, eu produzo glicose livre. Aumento de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Síntese de novo de glicose. Gente, a pessoa pode estar no estado alimentado, que o panorama metabólico dela começa a proporcionar a produção e a liberação cada vez mais de glicose. Isso vai gerando um aumento acrescido da glicemia cada vez mais. E sabe o que piora isso daqui? O músculo esquelético, que é um dos principais responsáveis por captar a glicose da corrente sanguínea, ele diminui a captação porque GLUT4 não está nas membranas, a insulina não está conseguindo fazer efeito, porque resistina está aqui, TNF-alfa, interleucina 6. Então, além de haver no fígado um estímulo de síntese cada vez maior de glicose, mesmo aquele indivíduo já estando no estado alimentado, o músculo esquelético começa a diminuir a sua captação de glicose também. Começa a diminuir a oxidação de ácidos graxos, a utilização de gordura.
olha que problema que está começando a acontecer aqui. A gente está tendo um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. No fígado, começa a acontecer deposição de gordura ectópica. Isso leva a um estado inflamatório do tecido hepático, que pode culminar com aquilo que a gente chama de esteatose hepática não alcoólica, a famosa gordura no fígado. A gordura no fígado ainda por si só não é uma doença. Ela, melhor dizendo assim, que gera... Ela por si só não tem consequências graves, mas ela é um sinal daquilo que está acontecendo. Enquanto ainda se está com esteatose, dá para cuidar. O fígado se regenera. Só que se você não cuida da esteatose, ela pode virar esteatohepatite até que isso se transforma numa cirrose hepática não alcoólica. Ou seja, não só quem é alcoólatra tem cirrose. O indivíduo que se alimenta mal também pode vir a ter cirrose. E olha o que eu deixei para falar agora. O Pedro pediu assim, mecanismo que fosforila resíduo de serina, por exemplo. No caso, gente, eu vou voltar aqui rapidinho, que agora eu consigo falar disso bem. Eu mostrei aqui vocês essa via da insulina. Aí eu falei assim, a insulina age sobre receptor do tipo tirosina quinase. Então, assim, em outras reações químicas, tal, a gente pode ter serina sendo fosforilada, legal. Ela é um aminoácido possível de ser fosforilado. Mas nessa via exclusivamente da insulina, nós temos neste receptor uma fosforilação de resíduos de tirosina, tá? Porém, a gente sabe que o indivíduo obeso, por exemplo, começa a liberar na corrente sanguínea muita gordura, muito ácido graxo. Além de hormônios como resistina, eu falei que eles promovem a resistência à insulina, certo? Um dos mecanismos que a gente sabe é ácidos graxos livres, resistina, pode se interagir nesse receptor tirosina quinase, que é o receptor da insulina. E ao invés de promover a autofosforilação de resíduos de tirosina e isso fazer toda essa cascata funcionar, o que a gente observa é fosforilação de resíduos de serina. E treonina também pode acontecer. Quando o receptor tirosina quinase é fosforilado em resíduos de serina e treonina, essa mesma cascata de sinalização aqui, olha, não acontece, não funciona. O receptor morre. Morre no sentido de não tem função, não consegue executar essa cascata aqui, certo? Então, a gente tem ácidos graxos livres, resistina, TNF-alfa, promovendo esse modelo de fosforilação aqui, o que gera, gente, resistência à ação da insulina. Cada vez mais o indivíduo precisa de mais insulina para ter efeito, para pegar a glicose e jogar dentro das células, tá bom? Isso é resistência à insulina, que também, assim como a esteatose hepática, que acontece lá no fígado, por si só, a resistência à insulina não é uma doença, mas ela sinaliza um problema. Se essa resistência à insulina evolui, essa hiperglicemia começa a ficar cada vez mais crônica, o que a gente vai ter então, é o desenvolvimento do quadro de diabetes mellitus tipo 2, certo? Então, são consequências muito sérias que podem vir a acontecer a partir destes mecanismos aqui que nós estamos falando, né? E aí, no fígado, o que essa insulina faz, né? Síntese de glicogênio, que é o armazenamento de glicose, fluxo glicolítico acontecendo. Alô, Pedro? Lipogênese, que é síntese de lipídios acontecendo, e diminuição de produção de glicose. Então, a ação da insulina tem que fazer seu corpo armazenar a glicose na forma de glicogênio e não produzir mais glicose, porque você já está no estado alimentado, certo? Opa, caiu aqui. Você não precisa dessa glicose, seu corpo sintetizando essa glicose, certo? E qual o mecanismo que explica isso, gente? Eu falei, a insulina é um hormônio de manutenção da reserva energética, não só um hormônio de síntese. Essa mesma AKT que promove aquelas vias todas que eu mostrei antes, ela também age diminuindo a via de síntese de carboidratos no nosso fígado, que é a via gliconeogênica. Como que ela faz isso? A própria AKT que recebeu o sinal da insulina
age sobre este fator de transcrição. Olha a regulação da expressão gênica acontecendo aqui. Regulação sobre esse fator de transcrição super famoso, que é o FOXO. O FOXO, então, age sobre o DNA, ele é um fator de transcrição, então diminui aqui o FOXO, na verdade, melhor dizendo, ele age aumentando as taxas de transcrição de genes da gliconeogênese. Porém, quando a AKT age sobre ele, a AKT inibe o FOXO, então o FOXO não consegue ter atividade. E isso faz com que os genes da gliconeogênese fiquem menos ativos, e aí enzimas como a PepsiK, né, fosfenolpiruvato carboxiquinase, que é a principal enzima da via gliconeogênica, fica o quê? Desestimulada. Tá bom? Então, a gente tem insulina também agindo, regulando a gliconeogênese, que é a síntese, de novo, de carboidratos, tá? Beleza, estado alimentado, demos essa volta aí. Isso, o que a gente fez? A gente integrou o metabolismo no estado alimentado. Integrar o metabolismo no estado de jejum. Características do estado de jejum: baixa razão, insulina, glucagon. Agora, ao contrário, eu tenho mais glucagon e menos insulina, porque o pâncreas também, só que agora, ao invés das células beta, as células alfa-pancreáticas, tá bom, gente? Começam a secretar glucagon. Isso também culmina com baixa disponibilidade de substrato. Tem pouca glicose disponível, tem pouca quantidade ali de ácidos graxos livres, tudo mais. É um período catabólico, um período de quebra. Uso da energia armazenada, criada durante o estado alimentado nestas situações agora de jejum. Então, glucagon é o principal hormônio aqui que a gente vai conversar, tá? Essa é a estrutura peptídica dele, também estrutura primária, menorzinha, né? Mais simples do que da insulina, tem só 29 aminoácidos. Glucagon, gente, age principalmente sobre fígado e tecido adiposo branco, tá? Músculo esquelético não tem receptor para glucagon. Lá, principalmente, a adrenalina é que tem ação. Então, glucagon tem ação principalmente no fígado e no tecido adiposo branco, nas nossas reservas. E o mecanismo de ação do glucagon? Da insulina é sempre via receptor tirosina quinase. Do glucagon, assim como da adrenalina, tá? Que age no músculo esquelético, como eu disse, é sempre via receptor acoplado à proteína G. É diferente, é um receptor transmembrana que dá 7 voltas na membrana plasmática, um receptor muito elegante, que então está acoplado a essa proteína G aqui. O que acontece? Quando o glucagon se liga, a proteína G, a subunidade alfa dela, se separa da outra região dela, que é beta-gama, que a gente fala. O que essa subunidade alfa faz? Ativa uma proteína chamada adenilatociclase. A adenilatociclase, gente, pega o nucleotídeo trifosfatado de adenina, que é o ATP, tá? Adenosina trifosfato, e cliva ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico agora é um segundo mensageiro intracelular. Ele vai agir principalmente sobre quem, gente? Sobre essa tal de PKA. Lá a insulina levava o sinal dela até a AKT, que eu disse para vocês que pode ser chamada de PKB também. No caso do glucagon, ele age sobre PKA. O que a PKA faz? Os dois caminhos, assim como a AKT pode fazer. Agir sobre proteínas intracelulares, promover fosforilação delas, gerar resposta biológica, ou então agir via núcleo, por meio de um fator de transcrição chamado CREB, promovendo aumento da taxa de transcrição de diversos genes para regular o período de jejum. E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar junto. Se é para integrar, vamos integrar o período de jejum aqui. Qual que é o principal objetivo do período de jejum, gente? Primeiro, um dos primeiros, manutenção da glicemia. A glicemia nossa tem que ficar numa faixa aceitável, tá? Ela não pode ficar nem alta demais e ela não pode também cair a níveis muito baixos, porque o indivíduo entra em coma, certo? Então, a gente tem que ter uma forma de regular a glicemia.
No jejum curto, principalmente, o principal objetivo é o quê? Manutenção da glicemia, tá? E aí, gente, o que que vai acontecer aqui? A gente vai ter glucagon agindo sobre fígado e sobre tecido adiposo branco. O que que ele vai fazer primeiro aqui no tecido adiposo branco? Vai clivar o TAG, triacilglicerol, em ácidos graxos livres e glicerol. Clivou na gordura, vou usar esse termo para quem um pouquinho mais leigo, gordura e glicerol, tá? O que que vai acontecer? Esses ácidos graxos, gente, caminhando pela corrente sanguínea, vão chegar até o fígado e o glicerol também vai para o fígado. O que que o corpo vai fazer, então, com o glicerol? Vai passar pela gliconeogênese e vai transformar glicerol em glicose, tá? O que que vai acontecer com as proteínas musculares, então? Proteínas musculares vão ser clivadas nas suas unidades básicas formadoras, que são os aminoácidos. E aí, esses aminoácidos podem, alguns deles, sofrer reações de transaminação, que a gente fala, e virar, por exemplo, piruvato. O que que isso daqui vai virar? Glicose também. Opa! Então, a gente tem alguns aminoácidos que vão auxiliar na produção de glicose durante o período de jejum, e aí a gente vai ter também glicerol advindo dos ácidos graxos para produzir glicose também. Glicogênio, que é o estoque de glicose do fígado, também vai ser mobilizado. Olha a quantidade de seta chegando na glicose aqui, gente. Glicose, então, vai ser levada, por exemplo, até cérebro, onde ela vai ser oxidada para a produção de ATP, que é o objetivo. Glicose também pode ser enviada para o músculo esquelético, para ele o quê? Manter a sua atividade de contração, porque ele tem que continuar a contrair, tá bom? Só que, vocês estão vendo que não tem seta de ácido graxo indo para a glicose? Olha aqui, ácido graxo chegou no fígado. Ou ele está aqui no fígado, eu não pus uma seta, mas ele pode ir para o músculo também, tá? Ah, pus sim, tá aqui a seta. E virar ATP, tanto no fígado quanto no músculo. Ácido graxo, a gente generaliza dizendo que não vira glicose, tá? A não ser um tipo que é a minoria absoluta, é minoria da minoria da minoria, que são ácidos graxos de cadeia ímpar, ou seja, que tem número ímpar de carbonos na sua estrutura. Mas, como a grande maioria absoluta presente, estocada nos nossos, nosso tecido adiposo branco, é ácido graxo de cadeia par, a gente, então, não, a gente diz que ele não vira, tá? Glicose. Por quê? Né? Aqui seria uma explicação um pouquinho mais, a gente precisaria de uma aula um pouquinho mais aprofundada, mas a gente não tem como fazer acetil-CoA virar piruvato, mas aí a gente deixa para outro momento, tá? Então, olha o panorama de um jejum curto. Então, a gente está tendo quebra muscular acontecendo. Isso daqui, gente, jejum curto que eu tô falando, é questão de uma noite de sono, por exemplo, né? Na noite a gente tá dormindo, o que tá acontecendo na gente? Isso daqui, você não tá se alimentando enquanto você tá dormindo, certo? A gente não morre dormindo assim, não por esses motivos, né? E a gente, porque a glicemia tá legal, tá equilibrada, a energia, o cérebro tem ATP, por quê? Todas essas vias metabólicas aqui estão acontecendo, tá bom? Isso aqui eu vou falar depois. O músculo, então, gente, olhando mais especificamente para aquela região do músculo esquelético, o que que a gente tem acontecendo lá no nosso músculo esquelético, né? Cetoacidose, posso sim. Já já eu falo para vocês sobre cetoacidose no próximo, quando eu falar de jejum prolongado, tá? Vamos lá. Ciclo da glicose e alanina, gente, é a cooperação entre músculo esquelético e fígado acontecendo. Essa entrega de aminoácidos do músculo ao fígado, então, mas com qual objetivo? Olha só, além de manter glicemia, gente, o corpo precisa, a gente precisa manter os nossos músculos em contração. A gente se mexe, a gente anda, os músculos lisos responsáveis pela respiração, todos eles têm que estar contraindo, certo? E aí, quando a energia está em menor proporção, tem que haver uma maneira de lidar com isso. Então, veja só,
Quando começa a acontecer a quebra das proteínas musculares, né, em aminoácidos, por exemplo, vai haver essas reações que a gente chama reações muito bacanas, as reações de transaminação. Então, a gente tem, olha só, aqui o exemplo da alanina aminotransferase, né? Ou transaminase glutamo-pirúvica, TGP, tanto faz, TGP ou ALT. O que acontece aqui, gente? Aminoácidos, então, como o glutamato, então, ele pode entregar o seu grupamento amino para o piruvato, que é um produto da glicólise, certo? Olha, aminoácido interagindo com via de glicose ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Esse piruvato vai virar alanina, um aminoácido. Essa alanina cai na corrente sanguínea e vai para o fígado. No fígado, a ALT também está presente no fígado, ela reconverte a alanina a piruvato de volta. E piruvato é substrato da gliconeogênese, síntese de novo de glicose. Olha agora o fígado produzindo glicose e entregando a glicose limpinha para o músculo outra vez. Por que isso aqui acontece, gente? Esta via que eu estou mostrando aqui, vocês olhem, gliconeogênese é uma via cara. O que significa isso, ser uma via cara? É uma via que gasta energia demais. Pensa, já está no jejum, se eu estou gastando energia para fazer glicose, isso me aperta. Então, o músculo impõe ao fígado os gastos da gliconeogênese, certo? Impõe ao fígado, faça a gliconeogênese e me dê glicose, que eu preciso só contrair. Se o músculo tivesse que se preocupar em fazer gliconeogênese, produzir glicose para si próprio, não iria funcionar o sistema, tá? Então, a gente tem uma cooperação entre músculo e fígado acontecendo aqui. E qual que é a segunda razão disso? Aminoácido, gente, tem grupamento amino na sua estrutura, por isso chama aminoácido. Esse grupamino solto dos aminoácidos é amônia. A amônia não é segura para o nosso organismo. A amônia é, inclusive, neurotóxica, tá? Ela é seríssima de ficar livre. A gente tem que arrumar uma maneira de liberar esta amônia de forma segura no nosso organismo. Esse caminho aqui, gente, faz com que a amônia chegue segura no fígado, porque aqui, olha, ela foi colocada nessa estrutura aqui, tá vendo? Na própria alanina, que está carregando para o fígado. E aí traz a amônia segura para o fígado, para ela virar o quê? Ureia. Somente o fígado produz ureia. Essa ureia, então, vai então para os nossos rins, para a gente excretar na nossa urina, certo? Então, a gente tem uma cooperação muito bonita acontecendo, protegendo o nosso organismo e ainda produzindo glicose e permitindo o músculo continuar a sua atividade de contração, certo? Este é o ciclo da glicose-alanina. Beleza, então a gente tem esse jejum mais curto, mas e se esse indivíduo começa a se prolongar no nosso jejum? E aqui eu já começo a falar de mais, talvez, de 16 horas, né? Não tem muito um consenso na literatura, mas cerca ali de 16 horas já é um tempo que as pessoas, né, costumam ter como um jejum um pouquinho mais prolongado. Especialmente esses protocolos que a gente tem aí, muito famosos hoje em dia, de jejum intermitente, por exemplo, né? São jejuns que tendem a durar no mínimo 16 horas, né? A pessoa faz 24, 36 horas, assim. O que começa a acontecer? Primeiro ponto importante, né? Proteína, gente, muscular serve como meios, né, de produzir glicose, como a gente viu. Alguns aminoácidos são aminoácidos glicogênicos, ou seja, aminoácidos que podem virar glicose, tá? Só que não é interessante a gente ficar quebrando proteína a vida inteira, não. Quando o jejum começa a se prolongar, a gente tem que encontrar maneiras, então, de proteger a massa muscular. Aí o corpo, além da manutenção da glicemia, se preocupa em proteger a massa muscular. Então, por incrível que pareça, em jejuns mais prolongados, a gente tem, não é que para a quebra muscular, mas ela diminui de ritmo em comparação com o período de jejum curto, certo? O que está acontecendo, então? Olha,
tecido adiposo continua a liberar ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão virar acetil-CoA, que é o iniciador do Krebs. Perfeito? Bacana, tá lá acetil-CoA sendo entregue para o Krebs, tal, beleza, tá acontecendo a via. ATP sendo gerado, bacana. Só que além disso daqui, eu disse para você que ácido graxo não vira glicose. Então, alguém tem que estar fornecendo substrato para fazer glicose. Nesse período de jejum prolongado, gente, glicogênio hepático já acabou, tá? Assim, 16 horas até que ele está lá ainda, mas normalmente, se for 24 horas, principalmente, acabou praticamente o glicogênio que estava guardado lá no nosso fígado. Então, já não tem essa fonte para produzir glicose. Além disso daí, eu tenho que arrumar fontes. Além das proteínas musculares, oxaloacetato do Krebs é uma fonte importante aqui de iniciação da gliconeogênese para produzir glicose, tá? Então, ele é um substrato. Só que aí, beleza, gliconeogênese está acontecendo. Estou tirando o oxaloacetato do Krebs. Mas, gente, o acetil-CoA que tá vindo do ácido da gordura aqui, né, do nosso tecido adiposo branco, ele precisa do oxalacetato para fazer o Krebs girar. Então, aqui a gente começou a entrar num problema. O oxalacetato tem que ir para a produção de glicose. O ácido graxo vira acetil-CoA que quer entrar no Krebs, mas começa a faltar membros do Krebs porque ele tem que ir para a gliconeogênese, certo? Então, esse caminho aqui de descida do acetil-CoA para o Krebs começa a diminuir no jejum prolongado. E aí começa a aumentar muito uma outra via, que é a via de corpos cetônicos. Acetil-CoA, então, começa a se converter. Por isso que eu pus a seta até mais grossa, tá? Do que essa, não é por acaso, não. É para mostrar que essa via começa a bombar. Ela já está acontecendo no jejum curto, mas bem pouquinho. À medida que o jejum começa a aumentar, aí corpo cetônico bomba, tá? Acetil-CoA, então, acetoacetil-CoA até virar corpo cetônico, o principal deles é o beta-hidroxibutirato, é o principal corpo cetônico. Então, acetona e beta-hidroxibutirato são os corpos cetônicos principais produzidos. A acetona a gente exala, tá? A gente não usa como energia, ela é exalada. E o beta-hidroxibutirato é utilizado, então, como energia, então, principalmente para o cérebro. Começa a diminuir a utilização de glicose e a gente começa a utilizar mais corpos cetônicos, tá? Então, à medida que a gente começa a prolongar no jejum, é fato que a gente vai ter circulante altas quantidades de corpos cetônicos, tá? Um mecanismo normal do nosso corpo a princípio. E aqui eu estou mostrando vocês a gliconeogênese, que continua a acontecer, mas a seta tá fininha, não é por acaso. Bem menos do que a ação dos corpos cetônicos nessa situação aqui. Proteínas musculares continuam a ser clivadas? Sim, mas está vendo que a setinha está achurada assim? Não é por acaso, porque diminui, tá? Isto daqui é o que a gente chama de ciclo de Randle, que seria a redução da utilização dessas proteínas e a utilização da glicose como fonte de energia para começar a utilizar, então, a energia advinda dos lipídios, especialmente para a produção de corpos cetônicos, nesse caso. Nós temos aminoácidos também cetogênicos, tá? Capazes de produzir corpos cetônicos, especialmente os predominantemente cetogênicos, lisina e leucina, são fundamentais aí nesse processo de cetogênese, tá bom? É isso que basicamente acontece. E aí a gente tende a ter no jejum também, gente, muita ureia sendo produzida, né? Que como bastante aminoácido sendo clivado, a gente tem essa liberação de ureia. Mas vamos pensar aqui. Quem que me perguntou foi o Andrew Santos, perguntou sobre cetoacidose, né? Cetoacidose tem a ver com corpo cetônico, não tem? Tem. Corpo cetônico, gente, são ácidos, tá? Eles têm o pH mais baixo, né? Eles promovem, então, uma redução de pH no organismo, podem promover, tá bom? Em que condições, então? Especialmente um indivíduo que está diabético descontrolado, o que vai começar a acontecer? Ele pode ter se alimentado, por exemplo, ou então, se ele está muito descoordenado, a glicose não está entrando na célula.
certo? A glicose não está entrando na célula, e aí, vamos supor que ele passou horas sem se alimentar, e aí não tem aquele quadro todo de ou falta de insulina ou de resistência à insulina acontecendo, certo? O que começa a acontecer dentro da célula? Para a célula de um indivíduo diabético, é jejum. É jejum e jejum prolongado. Então, essa liberação de corpos cetônicos aqui, olha, começa a ficar altíssima, altíssima, tá? E esta alta liberação, essa quantidade elevada de corpos cetônicos, tá, circulantes na corrente sanguínea, é tem outros motivos, um dos motivos que a gente vê essa questão de cetoacidose. O indivíduo pode, o diabético pode entrar naquilo que a gente chama de coma cetoalcoólico por causa disso daqui. E aquele cheiro de acetona não é à toa, porque a acetona é um dos corpos cetônicos produzidos e a pessoa começa a exalar bastante a acetona nessas circunstâncias também. E se você for avaliar, a gente perde, devido a essa grande produção de ureia, aquele tampão bicarbonato que é necessário ali, que principalmente acontece aqui nos rins. O que a gente tem aqui? Uma desregulação dele, né? Tem muita ureia sendo produzida, muito ácido liberado, ele não dá conta de regular isso tudo, o que está acontecendo, esse tampão bicarbonato principalmente. Então, a gente tem aí uma alteração do pH sanguíneo do indivíduo e também uma alta produção de corpos cetônicos por causa dessa situação. Então, o indivíduo começa a ficar em diabetes muito descontrolado, certamente essas vezes vão estar acontecendo aqui, bombando e de maneira bem desordenada, tá bom? Então, resumidamente, esse é o panorama. Aí você pode pensar assim, nossa, então ureia vai estar sempre elevada quando o indivíduo está em jejum? Sim, com certeza. Mas o indivíduo alimentado, se ele tende a se alimentar muito de proteínas, então fazer uma dieta muito hiperproteica ou comer quem ingere muita carne, por exemplo, vai ter secreção de ureia aumentada, e não é que está ruim, vamos dizer assim. É porque ele ingere muita proteína mesmo, então o corpo está lidando, jogando fora. Por quê? Proteína não tem reserva no nosso corpo, gente. Carboidrato tem reserva, é glicogênio. Gordura tem reserva, triacilglicerol. Mas proteína não tem reserva, não. Músculo não é reserva proteica, tá? Jamais use essa definição na sua vida. Então, o corpo vai excretar a parte daquela, o que não é absorvido vai jogar fora, o que aquelas proteínas, aquela região amino ali dos aminoácidos, tá? Vai sair na forma de ureia, por isso que a ureia vai aumentar também até de indivíduos alimentados nestas situações. Tá bom, gente? Então, esse é o panorama de um indivíduo que está num jejum prolongadíssimo. Antes de eu fechar aqui, eu quero fazer alguns comentários com vocês aqui, tá? Para a gente chamar a atenção de uns pontos importantes, tá? Gente, olha isso daqui. Para eu mobilizar e tirar essa gordura daqui de dentro, né, liberar esse ácido graxo para a corrente sanguínea, para ele chegar no fígado, tá, ter a sua ação, eu preciso, por exemplo, de carnitina. É uma proteína que é responsável por tirar essa gordura de lá. Aí tem gente que vende a suplementação de carnitina com essa ideia, né? Vai emagrecer todo mundo porque vai tomar carnitina, vou aumentar essa liberação de ácido graxo, vai ser tudo ok. Por que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A carnitina que você ingere, ela é pouquíssimo absorvida pelas suas células. E é dentro da célula que ela tem efeito, tá? Então, a suplementação, maior parte dela, você joga fora. É bem isso que acontece. A maior parte dela você joga fora. É um gasto de dinheiro, tubos de dinheiro indo embora nessa situação, tá? Porque, apesar dela ser importante nessa via aqui, a absorção é baixíssima, tá bom? Então, ficar atentos a esses aspectos e comentar. Eu adoro falar vários desses suplementos, a gente poderia passar horas aqui falando. Vou ver a pergunta do Ramon aqui no chat. É possível um indivíduo diabético tipo 1 adquirir resistência à insulina exógena por causa de uma obesidade com inflamação?
No caso, tem como ter diabetes tipo 1 e 2 ao mesmo tempo? 1 e 2 ao mesmo tempo? Não, tá? O que pode acontecer? O tipo 1, gente, tende a ser, inclusive a gente sabe que é mais ou menos 5 a 7% da população de diabéticos é tipo 1. Tende a ser o indivíduo nascer ou desenvolver ali mais novinho, tá? Principalmente. O que acontece nessas situações ali? O indivíduo, ele tem geralmente uma doença autoimune. O pâncreas, né, as células, ele tem anticorpos contra as células beta-pancreáticas e aí ele acaba não produzindo insulina, tá bom? E aí essa insulina não tem defeito. Se você for analisar, a maioria dos diabéticos tipo 1 é magro. Não é geral, mas a maioria é magro, tá? Agora o tipo 2 não. O tipo 2 é alguém com um padrão alimentar ruim, tudo nele funcionava bem. Mas aí esses caminhos que eu mostrei para vocês começam a acontecer. Só que aí tem o pulo do gato, Ramon. O tipo 2 pode se transformar em tipo 1. Pode acontecer. Por quê? Existem mecanismos que a gente chama, eles acontecem da seguinte maneira. A insulina está lá sendo produzida pelo pâncreas. Só que como o indivíduo está resistente, cada vez mais... Amanda, tá? Depois eu quero entrar em contato com você, tá bom? E te apresentar algo bem bacana. Obrigada, viu, Karine? Desculpa, tá, gente? Eu tenho que dar aula. Tranquila, Amanda. Depois a gente conversa um pouquinho, tá? Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Falou. Olha só, gente. O que acontece? Eu estava no raciocínio, né, do diabetes tipo 1. O indivíduo, então, quando ele está diabético tipo 2, ele está resistente à insulina. O pâncreas dele está forçado cada vez mais a produzir mais insulina, mais insulina, mais insulina, certo? Esta produção de insulina em excesso faz com que o pâncreas dele entre numa situação que a gente chama de estresse pancreático. Está sobrecarregado as suas funções. Quando isso acontece, ele pode chegar num extremo de parar de produzir insulina. E aí o indivíduo que era tipo 2 pode ser enquadrado como diabético tipo 1, tá? Então, isso sim pode vir a acontecer, tá bom? Vou indo perguntar, as dores musculares geralmente decorrem pela alta produção de lactato, certo? Isso é legal. Tem como alguém entrar em acidose por conta da alta intensidade de exercícios frequentes, como é o caso dos praticantes de CrossFit? Andrew, o primeiro mito que eu quero quebrar para você é o seguinte. Tem uns 15 anos, não, 15 talvez é muito, uns 10 anos, que conseguiram provar que não é lactato responsável pela dor muscular. Não é. Eu mostrei aqui só o ciclo da glicose alanina, mas existe o ciclo de Cori, certo? O ciclo de Cori é o ciclo que pega o lactato muscular de uma situação de exercício intenso e leva esse lactato para o fígado, parecido com o ciclo da glicose alanina. No caso, é a alanina que vai, mas no ciclo de Cori é o lactato que vai. O lactato no fígado, ele é metabolizado, substrato da gliconeogênese também, então ele vira glicose. O fígado entrega glicose para o músculo outra vez, continuar em alta atividade, certo? O responsável pelas dores musculares, então, não é lactato, não é acúmulo de lactato, isso não existe. Mas muitas pessoas têm essa noção até hoje, tá? Muita gente. Quem é responsável pelas dores musculares, a gente hoje tem mais ou menos 99% de certeza ser a grande liberação de prótons que acontecem, né? Então, alteração de pH muscular, por exemplo, e essa alteração de pH muscular, o pH do o músculo fica um pouquinho mais ácido, é o que promove a fadiga, porque isso altera diretamente o status da glicólise e da respiração celular. Consequentemente, a glicólise continua a acontecer, né? Aquela produção mitocondrial de ATP não acontece em grande escala, e aí a gente tem esse estado de fadiga muscular, o ATP começa a ser insuficiente, tá? Mas aí, continuando a sua pergunta, tem como entrar em acidose por conta da alta intensidade de exercícios frequentes, como o caso de praticantes de CrossFit? A resposta é não. Entrar em acidose, a não ser que se a pessoa, por exemplo, seja diabético, tá? Um diabético corre risco sim, tá bom? E
se você tiver num jejum muito prolongado e sem estar adaptado a ele. Quem está adaptado ao jejum consegue razoavelmente lidar, mas nem exercício de curto, de muita intensidade, realmente precisa de carboidrato. Exercício mais longo, de longa distância e menos intensidade, a gordura supre bem, né? A sua própria gordura, vamos dizer assim. Mas exercício de alta intensidade precisa de mais de carboidrato. O que vai acontecer é a sua capacidade de praticar aquele exercício vai cair bastante, né? Você vai ter pouca força, você vai se sentir fraco, né? Se você ficar, por exemplo, jejuado por muito tempo e tentar fazer. Mas entrar em acidose, um indivíduo saudável, eu vou te dizer que eu nunca vi e eu acho muito, muito difícil isso acontecer, tá? Não acontece isso, não. A Luísa está perguntando que ela não conseguiu entrar no começo, mas quando entrei apareceu que estava gravando. Vai ficar disponível em algum lugar. Para vocês que estão na aula, eu vou disponibilizar sim, tá? Pode ficar tranquila, Luísa, que vai ficar disponível para vocês. Salete está perguntando, um quadro de resistência à insulina em um indivíduo com pré-diabetes pode ser revertido ou fatalmente vai evoluir para DM? Pode ser revertido. O pré-diabetes ainda é um sinal, né? Assim como eu contei da esteatose hepática, é ainda um sinal, né? Que dá para voltar, tá bom? Gente, então antes do Pedro sair, Pedro, se você puder ficar um minutinho, eu vou falar uma coisa e depois eu continuo a responder as perguntas, tá? Eu volto até na pergunta do Nelson aqui também, viu? Vou voltar a responder. Gente, o que acontece? Se vocês estão gostando, né, da aula, né, e daquilo que a gente está discutindo, dessa conversa bacana aqui, a minha proposta aqui hoje também era fazer esse momento, não esqueci das perguntas, vou voltar, tá? Era fazer esse momento aqui para apresentar a vocês, né, aquilo que eu vou começar a partir daqui a 15 dias. Eu vou até descompartilhar essa minha tela aqui para mostrar a vocês o que eu estou dizendo, tá? A partir do dia 31 de março, né, eu vou começar uma mentoria, várias aulas, em que eu vou abordar esses temas aqui, metabolismo, integração do metabolismo, só que em cada aula eu vou falar de um caminho metabólico. Então, no dia 31/3, por exemplo, eu quero falar sobre controle metabólico e sinalização celular, explicar detalhadamente esses caminhos de sinalização que eu só pincelei rapidinho para vocês aqui, meio que passei por cima, mas eu quero explicar outras vias, explicar outros caminhos, explicar a integração disso tudo acontecendo, diferenças da sinalização, como elas vão acontecer, tá? Na aula do dia 7, eu quero falar só sobre metabolismo de carboidratos. Eu estou citando rapidinho aqui glicólise, gliconeogênese. Eu quero explicar essa interação, essa regulação dessas vias, tá? Falar de resistência à insulina de maneira aprofundada, trazer trabalhos, pesquisas recentes, do que eles têm feito e mostrado a respeito desses caminhos, tá? Quero, no dia 14, falar sobre metabolismo de lipídios, então vou comentar sobre oxidação de lipídios, síntese, metabolismo do tecido adiposo branco e marrom, e explicar o marrom como estratégia que pode ser para o tratamento da obesidade. Vou falar desse tecido adiposo marrom, da importância dele e como tratamento para a obesidade. Vou trazer várias coisas a respeito de carnitina, evidências científicas, tudo que tem sido mostrado atualmente. No dia 28, quero falar sobre o metabolismo de proteínas, vou explicar sobre oxidação e degradação de aminoácidos, ciclo da ureia bem aprofundado, síntese de aminoácidos, vou falar sobre creatina, quero falar sobre BCAAs aqui também, trazer essa ideia, além da creatina, quero trazer alguma coisa sobre exercício físico, também esses exercícios de alta intensidade, baixa intensidade, esta ação. E no dia 5, quero integrar todo esse raciocínio junto, pedacinho do que a gente fez aqui no final, trazer mais detalhes sobre diabetes mellitus, esteatose hepática, controle integrado entre as vias das macromoléculas e tudo mais, tá? Então, gente, vai ser uma mentoria literalmente aprofundada, né? Que vão ser 10 horas no total, né? Juntando as horas aula e os plantões de dúvidas. Vai ter um grupo no WhatsApp de assessoria em grupo para a gente discutir durante a semana. Durante a semana, vocês estão lá mandando mensagem, a gente mandando áudio, respondendo dúvidas, conversando sobre temas importantes. O que eu não souber, a gente vai pesquisando, vai encontrando coisa nova.
Vou disponibilizar para vocês os materiais das aulas, ou seja, tanto as gravações das aulas dessas mentorias, como esses slides que eu uso, algumas apostilas que eu tenho, papers, né, artigos que eu tenho para mostrar a vocês também. E como eu quero uma coisa bem perto de você, da gente conversar mesmo, da gente estar perto, junto, a turma vai ser para 15 alunos somente, tá? Então, eu quero fazer uma mentoria, um grupo pequeno, fechado, para a gente entrar e fazer essa aula render mesmo, tá? As quartas à noite serão animadas a partir desse dia 31/3 e quero abrir esse caminho da bioquímica com vocês, tá certo? E aí, gente, então, como eu disse, são 15 vagas somente, porque eu quero justamente fazer isso de uma maneira mais próxima, poder dar esse atendimento literalmente próximo de vocês. Mais do que isso, infelizmente, eu não consigo manter a qualidade da proximidade que eu quero ter com vocês, tá? Então, vou deixar esse link no chat ali. Então, quem tiver interesse, se eu fosse você, eu já corri, já se inscrevia, tá? Tá dividido, gente, pode dividir de até 12 vezes, como você pode ter, tá vendo aqui, tá? 12 vezes de 25,60. Você fique, né, né, da maneira que você achar melhor, tá certo, gente? Eu vou deixar esse link, então, disponível para vocês ali. E aí, quem tiver o interesse, tá? Já corra para fazer essa inscrição aí, tá bom? E vão ser aulas ao vivo, como eu estou dizendo, beleza? Vou parar aqui, vou voltar lá para o slide, que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. Vou pôr o link aqui, ó. Tá aí no chat. A Salete está perguntando qual vai ser o horário. Gente, vai ser de 7h30 às 9h30, que é o que eu estou promovendo, tá? Vai ser de 7h30 às 9h30, mas eu creio que eu devo passar aí, dependendo do dia, se estiver muito interessante, até umas 10 da noite, mas vai ser sempre gravado, no máximo até 10 horas, tá? 7h30 aí até 9h30 ou 10, vai ser sempre, o link tá aí, tá? Quem tiver interesse, então, gente, já corre, já faça a sua inscrição, que eu tenho certeza que vai ser bacana demais, tá? Aqui hoje foi um aperitivozinho daquilo que eu quero passar para vocês aí nos nossos próximos encontros, tá bom? Vou voltar para as perguntas aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que eu parei. Eu te respondi nessa alerta de que não, o pré-diabetes é totalmente reversível. Vou te falar que diabetes tipo 2 tem muito estudo mostrando aí que o indivíduo pode viver até sem hipoglicemia antes, tá? Se ele cuidar da dieta, eu quero trazer esses papers também na nossa mentoria, tá? Se ele cuidar da sua saúde, bem, do seu padrão dietético, ele vive até mesmo sem os hipoglicemiantes, tá? Então, eu acho que é bem interessante isso daí. Nelson está perguntando, mas a alteração respiratória, ou seja, respiração curta, reduzindo a excreção de CO2 pelos pulmões, não causaria um acúmulo de ácido carbônico no sangue, causando a acidose? Olha, o Nelson, o que acontece é o seguinte, o exercício esse curto, né, de alta intensidade, é evidente que uma acidose momentânea, sim, assim, ó, curta, mas ela não é longeva, porque você não consegue manter esse exercício em alta intensidade por longo tempo. Entendeu o raciocínio? Vai haver uma acidose transitória. Eu não sei, a pergunta anterior, pelo que ele tinha perguntado, assim, vai entrar em acidose, até parecido com acidose metabólica mesmo. Aí não vai acontecer. Mas uma acidose transitória, fato, tá? Só que ela não é prolongada justamente porque você não consegue prolongar o exercício e manter um exercício em extrema intensidade por muito tempo, tá bom? Valeu, Edson. A Cecília está falando sobre a carnitina. É legal de lembrar também que o transportador, na verdade, é a acilcarnitina, que precisa de carnitina palmitotransferase para ser produzida. Não adianta suplementar a carnitina, isso também não aumenta da enzima. Mesmo o corpo absorvendo a carnitina, fica um substrato excedente. Cecília, seu raciocínio está perfeito. Eu vou só corrigir uma coisinha aqui. A enzima é a carnitina palmitotransferase que liga o acil, que é o ácido graxo, à carnitina.
Então, a carnitina é a proteína, a gente chama de composto quaternário de amônio, que se liga ao ácido graxo e ele é transportado, esse conjunto é transportado para dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria, a carnitina palmitoiltransferase ou aciltransferase 2, a isozima tipo 2, retira, desfaz a ligação da carnitina com o ácido graxo, e aí a carnitina volta para o citoplasma ou ali para o espaço intermembranas, né, mais ou menos, e deixa dentro da matriz mitocondrial o ácido graxo para ser oxidado, tá certo? Então, é assim que esse processo se desenvolve. Mas você está perfeito, né? Não adianta você suplementar a carnitina se você não tem ali disponível, se todo o seu aparato enzimático não for aumentado junto, tá bom? Perfeito o seu raciocínio, tá certo? Valeu, Emílio, também que está mandando aí da aula. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? O Andrew está falando da aula, que foi boa. Que bom, gente, fico bastante satisfeita. É algo que eu gosto mais de falar e de fazer, então a gente acaba ficando bastante satisfeito, viu? Então tá bom, gente. Olha, aqueles que tiverem oportunidade, tá? Espero vocês lá na mentoria, tá bom? Né, como eu disse para vocês, quem puder estar disponível lá, e tenho certeza que vai ser bem bacana tê-los lá. Último recado, gente, antes da gente, da gente fechar aqui e tal. Quem puder ficar mais vai ser um minutinho só. Além, né, da mentoria, talvez quem desejar, eu tenho um curso, a Marlúcia, que está aqui, ela até é aluna minha do curso, o curso Dominando a Bioquímica, que aí, nesse curso, é aula gravada, tá? Eu tenho todas, desde a parte estrutural, carboidratos, lipídios, proteínas, bases químicas, termodinâmica, todo esse início, até a parte de metabolismo nesse curso. Então, são praticamente 100 aulas gravadas, disponíveis também para quem quiser, talvez, um conteúdo aí a longo prazo, com bastante informação, material de estudo, tá bom? E aí, o link para quem quiser o curso é esse que eu vou deixar aí no chat, www.dominandoabioquimica.cf, tá? Esse é o do curso gravado para quem tiver interesse em adquiri-lo. E o link da mentoria está ali em cima no chat, que eu vou descê-lo aqui outra vez. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para todos. Onde a aula de hoje vai ficar disponível? O que acontece? Eu tenho os e-mails de todos vocês, tá? Eu vou deixar essa aula salva no Google Drive ou então no OneDrive e vou mandar o link no e-mail de vocês, que aí vocês podem ver esta aula aí, tá bom? Gente, um grande abraço para todos vocês, foi um prazer, tá bom? Quem ainda não me segue, segue lá no Instagram, tá bom? E eu fico bastante feliz com todos vocês aqui. Foi bacana demais, tá bom? Gostei muito. Um grande abraço para todos vocês. Espero vê-los aí, tá? Em breve. Ah, deixar meu e-mail. Olha, meu e-mail é canaldabioquímica@gmail.com. Quem quiser e precisar entrar em contato comigo. Tá bom, gente? Tchau, tchau, viu? Uma boa noite para todos vocês e até mais. Ah, que bom, Salete. Então, tem o curso e tem a mentoria. Você que escolhe o que você deseja. Tenho certeza que também vai ser bem bacana para você. Gente, grande abraço. Estou à disposição para o que precisarem, tá bom, Salete? Qualquer um de vocês aí, entre em contato comigo. Estou à disposição aí para a gente poder conversar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço aí e boa noite para todos vocês.